Amém! Hoje é terça do Transbordo Sem Fim. Eu quero estar chamando aqui o meu amigo, Clifton Rocha, que saiu mais cedo de casa para deixar o menino na escola, para conseguir estar aqui transbordando. Dê o seu jeito. Quem quer, dá um jeito. Então vem para cá, Clifton, com muita alegria. Queremos te ouvir nessa manhã. Deixa Deus te usar, continuar te usando e seja um canal do fluir dele nessa manhã, viu? Vem para cá, meu irmão. Bom dia a todos, paz para todos, graça e paz. Está aí o garoto já ainda dormindo, que eu fiz ele acordar mais cedo para poder estar aqui conosco, senão não daria para fazer. Enfim, Deus ele tem feito maravilhas e o testemunho que eu tenho para dar são muitos. Mas eu ia dar o testemunho lá da casa, do início da casa, mas quando eu tive encontro com a pastora Rose e o pastor Tony, naquele dia lá em Nilópolis, conversamos bastante. E numa dessas conversas que eu tive com o Tony, pastor Tony, ele me falou a respeito de casa, de células, de grupos familiares, e isso ele usou um texto. E quando ele usou um texto com uma finalidade, só que quando ele usou, esse texto ficou na minha cabeça. E esse texto ficou na minha cabeça e à noite eu fui para o culto. Antes do culto, eu fui buscar uma irmã, ela já esteve conosco algumas vezes aí, a Priscila, e está convidado também para estar na sala, mas não está presente. Inclusive, tem alguns irmãos aí, Leandro, alguns irmãos aí, Bruno, as pessoas aí que eu convidei estar conosco aí também nessa manhã. E aí, fui lá buscar essa irmã, e essa irmã me começou a falar a respeito de várias vezes. Mônica conhece a Priscila também, trabalhou conosco aí. E aí, por várias vezes, ela sempre reclamando da vida, prova e luta, e luta. E eu escutei uma frase, e essa frase a maioria dos cristãos já falaram, infelizmente. A maioria. O interessante de tudo é que nas consagração pela manhã, nas igrejas, em geral, todos falam. Só que essa mensagem é uma mensagem demoníaca. É uma mensagem que vem contra as nossas vidas, dos servos, homens e mulheres de Deus. Vem contra a vida do homem que nem nunca entrou na igreja. Vem contra pessoas de muitas nacionalidades, cor, enfim. A mensagem é a seguinte: diz Satanás, botou na cabeça de alguém, e esse alguém espalhou, e até hoje, dias de hoje, se escuta muito em meio a igrejas, em meio a pessoas conversando, qualquer esquina fala. A frase é a seguinte: quando o cristão está com a vida muito boa, muito legalzinha, não está acontecendo nada, não tem nenhum vento, nenhuma catástrofe, é porque alguma coisa errada está na vida dele diante de Deus. Todos já ouvimos isso. Muitos já falaram isso. Acontecendo, a tua vida está muito bem, cuidado, irmão, deve estar algum pecado, alguma coisa. Teu esposo está trazendo flores e tal, cuidado, vigia, garoto. Ó, teu filho está bonzinho, alguma coisa está querendo. Então, essas frases são demoníacas, porque a pessoa não pode ser boa, não pode ser próspera. Então, hoje, irmãos, após eu conversar com o pastor Tony, e ele falando a respeito de outros assuntos, e eu pesquei lá essa mensagem, e à noite, quando eu estava para ter uma palavra na igreja, essa irmã veio conversando comigo dentro do carro, e Deus, sentado no púlpito, após um louvor, Deus me levou ao texto que o pastor Tony havia lido. Ele falou outro assunto e Deus me deu esse texto. E eu gostaria de que os irmãos entendessem bem. A vida de Paulo é muito notória no capítulo 9, antes Saulo ainda, Saulo de Tarso. Ele era um homem que matava cristãos, procurava matar e destruir cristãos. Ele vivia dessa forma, seguindo pessoas para poder dizimar, exterminar. Só que um belo dia ele saiu para fazer a mesma missão. No capítulo 9 mostra bem isso, versículo 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu de carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com algumas daquela seita, seríamos nós cristãos, servos de Deus, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, e assim vocês sabem muito bem o que fariam. Pois bem, no capítulo 9 ainda, vai dizer que ele encontrou Jesus no caminho, Jesus fez com que ele viesse a segui-lo, deixou o cego por 3 dias, os irmãos sabem muito bem essa história, e aí ele começou a
a fazer a obra do Senhor. E realmente, ele passou por lutas. Realmente, passou muita dificuldade. Passou muitos problemas, açoitado, preso, aprisionado. Sim, passou. Igual eu e você passa, não tanto quanto ele, mas passamos muitas lutas e muitas das vezes ouvimos essa palavra demoníaca que fala que a vida do crente, quando está boa, alguma coisa está acontecendo com ele, não está assim tão bem com Deus, ou não está fazendo tanto querer de Deus, que por isso está tão calma a vida dele. Isso é uma mensagem demoníaca. E nessa manhã, irmãos, eu estou testemunhando isso porque eu vivo isso. A minha vida cada vez mais tem sido boa, cada vez tem sido próspera. Deus tem abençoado. Tem momentos difíceis, sim, terá sim. Todos nós estamos passando por lutas, mesmo passamos sim. Mas o próprio Jesus Cristo ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Mas, enfim, se você usar esse texto, as pessoas vão falar, mas era Jesus. Se você olhar para homens de Deus, mulheres de Deus, na própria Bíblia Sagrada, você vai ver muitos deles padecendo luta, dificuldade, sim, mas vai ver também muitos prósperos. Mas isso prova alguma coisa, irmão Clifton? Isso mostra alguma coisa, presbítero Clifton? Você mostra alguma coisa, meu professor escola dominical da escola Clifton? Não, não prova nada. Porque quando Satanás ele coloca uma palavra, ele também coloca uma semente para você não acreditar naquilo que você já está vendo. Homens e mulheres de Deus alegres, satisfeitos, mas não por aparência. O problema todinho é que às vezes vivemos de aparência. Estamos dentro de casa, somos uma pessoa, e na igreja somos outros. E lá conta louvores, e faz, acontece, e vive na prova e na luta de dificuldade. Sim, vive, mas isso prova que você está ruim com Deus, prova que você não está vivendo uma vida de santidade, prova que você não está vivendo uma vida de restauração perante o Senhor. Não, isso não prova nada, só Satanás que colocou na sua mente. Mas para nós entendermos, irmão, o que eu achei na Bíblia Sagrada, que aniquila com essa mensagem de Satanás na sua vida, está lá no livro de Atos dos Apóstolos também. Nos 2 últimos versículos do capítulo 28, que é os 2 versículos últimos do Atos dos Apóstolos. No capítulo 28, está dizendo assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor, Jesus Cristo, sem impedimento algum. Vocês analisaram esse texto? Vocês já ouviram esse texto alguma vez falar a respeito desse assunto que eu estou trazendo hoje? Irmãos, foram 2 anos que ele estava vivendo naquela casa, 2 anos que ele alugara a casa com dinheiro dele ou não. As pessoas falam, mas é dinheiro dele, era da obra, não importa. Deus o fazia estar ali, satisfeito, alegre, pregando, falando a respeito, a Bíblia diz, do reino de Deus. Então, ele estava fazendo o querer de Deus. E ele estava ali 2 anos na sua habitação alugada e recebia todos quantos queriam vê-lo. Todos. Então, ele estava tão bem ali que as pessoas o procuravam. Ele estava tão bem, a vida dele estava tão boa que as pessoas o procuravam. Foi 2 anos. Por que as pessoas têm que viver em prova? Toda semana tem prova, toda semana tem uma dificuldade, toda semana a pessoa está passando por luta, e aí diz, irmão, vida de crente é assim mesmo. Não é. Nós temos uma vida próspera, uma vida abençoada por Deus. O que eu estou trazendo para os irmãos não é uma pregação, irmãos, é um testemunho de vida. Deus tem abençoado cada vez mais. Tudo que eu coloco a mão faz Deus prosperar. Quando não prospera, por minha culpa, sou eu que não quero andar, sou eu que não dou o passo, sou eu que não tomo a direção quando Deus mostra o caminho. Sou eu. Mas isso faz com que eu viva na luta, na prova, que eu não estou bem com Deus? Não. Está tudo aí com Deus, está ótimo, maravilhoso. As pessoas não entendem e lançam essa mensagem. Sabe o que acontece? Elas se acomodam com lutas, se acomodam com provas, se acomodam e ficam a vida inteira assim. O problema todinho é que não é assim que tem que ser. Aí, continuando o texto, diz assim, tinha 2 anos que alugaram a casa e estava lá. E ele diz, pregando o reino de Deus.
e ensinando com toda a liberdade. Tinha prova, tinha luta. Além de estar na casa dele, estar ali tranquilo, estava pregando o evangelho, pregando o reino de Deus com toda a liberdade. Não tinha nada que fizesse com que ele não pudesse falar das maravilhas do Senhor. Se você analisar bem, 2 anos são apenas 670 dias. Por que ainda ficamos ainda com lutas e dificuldade a vida inteira? Você vê que esse texto aqui mostra que Paulo estava bem. Só que, continuando o texto, que é muito mais maravilhoso ainda para fechar essa mensagem, diz assim, ensinando com toda a liberdade das coisas pertencentes ao Senhor. Não era da vida dele, ele não pregava a vida dele. Pertencente ao Senhor. O problema é que a pessoa quer estar na luta, na dificuldade, e fica contando os problemas. E conta para um, conta para outro, aí a mensagem se torna real. É uma inverdade que Satanás botou na mente das pessoas e as pessoas aceitam. E aí ele diz assim, pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Analisou esse texto? Ele estava ali 2 anos pregando as coisas concernentes ao Senhor com toda a liberdade e não havia impedimento algum. Qual é a prova que Paulo estava passando? 2 anos pregando o evangelho, falando. Antes, já pregava antes, mas tranquilo ali na casa dele. Tranquilo. As lutas passaram, as dificuldades passaram. As provas passaram. Não era necessário estar passando prova e prova e prova e prova. Esse testemunho, irmão, que eu estou trazendo para os irmãos é para mostrar a vocês uma coisa. Que o irmão Cris passou por lutas e passa por lutas, dificuldade, todos nós passamos. Mas todos passam mesmo porque as lutas e dificuldades não foram feitas para as paredes dos postes, não foram feitas para um veículo, como está aqui. Somos nós mesmos. Nós temos apenas que permanecer no caminho. É o caminho que nos vai levar ao céu, levar a Jesus Cristo. É o caminho, é focar em Jesus Cristo. O problema todinho que nós, às vezes, focamos em mensagens que ouvimos aleatoriamente. E essa mensagem aleatória que nós estamos trazendo hoje, que Satanás disseminou na cabeça das pessoas, de que o crente tem que estar passando luta e prova, quando não está passando luta e prova é porque alguma coisa está acontecendo de errado. E aí você entende o quê? Vou passar prova e luta. E aí, passado há 2 meses e pouco atrás, vamos colocar quase 3, dia 15 de março, na minha casa, no meu lar, uma casa boa, num local bom, uma casa verdadeiramente, eu posso dizer que é muito grande para a família que eu tenho, é só eu, a mulher e o garoto. Sabe o que aconteceu? Eu fui roubado pela segunda vez, com 2 meses de antecedência, eu havia sido roubado na minha casa. Entraram lá, eu dormindo, a mulher dormindo, o garoto dormindo, e nos roubaram, furtaram um bem nosso. No dia, aí a mulher entrou em parafuso, a fim de que largar a igreja, largar tudo. Eu conversei com ela, oramos, Deus abençoou, que ela se manteve de pé. No dia 15 de março, nós fomos furtados de novo. Aconteceu o que nesse dia? Deus aí falou comigo. Deus poderosamente falou comigo. E a partir do dia 15 de março desse ano ainda, foi agora, recente, os irmãos sabem disso, quem estava comigo acompanhando sabe o que aconteceu. Naquele mesmo dia, me faltou um dinheiro para o aluguel da casa, que no valor de R$700. Eu simplesmente chorando com os irmãos, falando com os irmãos o que aconteceu nesse dia. Os irmãos se reuniram e enviaram para R$1.700, e naquele mesmo dia eu paguei o aluguel no dia certo. A prova e a luta, a dificuldade veio sim, mas veio a bonança também. Mas se eu encaixasse na mente que Deus está, alguma coisa errada comigo, alguma coisa comigo, não teria nem coragem de participar com os irmãos, a minha dificuldade. Eu não pedi nada, eu só comentei na live de manhã, igual estou fazendo agora. E aí a providência veio. E eu continuo na minha casa, continuo lá. E a partir daí, sabe o que aconteceu? 1 mês e pouco depois, apareceu na minha porta, nas minhas mãos, uma casa para eu comprar de uma forma que eu pudesse pagar. E hoje eu continuo pagando o aluguel de R$700 em dia e ainda comprei a outra casa. Isso é 15 de março para cá. São testemunhos que eu estou contando, irmãos, para provar a você que não sou eu, uma pessoa no 1 milhão, nem eu no meio de 10 milhões, não. É todo dia, são pessoas, servas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, perseverando e ganhando bênçãos e mais bênçãos. O problema todinho é que nós não focamos nas bênçãos, nós focamos nos problemas, na dificuldade. E aí você continua de novo falando, se você não tiver problema, é porque alguma coisa está errada na sua vida. Não, não é isso. É porque você foca no problema. Foca na solução que é Jesus Cristo.
Foca naquilo que é reino de Deus. Foca naquilo que realmente faz a vontade do Senhor. Hoje, para eu estar aqui, irmãos, eu tive que acordar o garoto mais cedo, porque os irmãos sabem da dificuldade minha. Acordei ele mais cedo para estar aqui na porta da escola, com ele já, para poder ter liberdade de falar mais abertamente com os irmãos. Do contrário, eu estaria no trajeto, no carro, só ouvindo. Pouco posso falar nesse período, nesse horário, mas Deus hoje aprove me trazer aqui para poder mandar essa mensagem para cada um de nós, esse testemunho, que Deus tenha abençoado. A maioria das pessoas aí sabe da minha história também, que eu tive uma cirurgia aqui no queixo, hoje é tudo titânio. Por que está esse titânio aqui? Porque aprove a Deus me libertar de uma doença que tinha, uma doença rara, uma doença que era estudada, e foi o segundo caso que aconteceu no Brasil, e hoje eu estou aqui para testemunhar isso, falar das maravilhas do Senhor. Deus, mais uma vez, me deu essa liberdade de poder manter-me vivo. E mais uma coisa que eu quero falar aos irmãos, a Daniele Chagas sempre está falando, e eu não vou cansar de falar isso. Em meio a essa pandemia, irmãos, em meio a essa dificuldade toda que o povo, que o mundo está vivendo, já parou para pensar, a Daniele fala sempre isso, e nós irmãos aí, alguns falam também, já parou para pensar isso, que nós somos sobreviventes? Você não já parou para analisar que nós temos vários motivos para poder gritar muito alto mesmo, falar para Satanás, você perdeu mais uma vez, eu sou sobrevivente, eu estou aqui. Morreram muitas pessoas, sim, aprove a Deus levar. Louvado seja Deus por isso, as irmãs aí falam sempre, foi promovido. Foi promovido, irmãos. Que a luta é grande, dificuldade grande, mas você não quer morrer. Satanás está bagunçando muitas das vezes com as vidas das pessoas aí fora, vimos pessoas na sarjeta, pessoas necessitadas, pessoas hospitalizadas. Sim, acontece sim. Mas aconteceu com Jó também, e depois ele teve tudo em abundância. Aconteceu com José também, mas ele teve em abundância. Aconteceu muitos homens de Deus, mulheres de Deus no passado. E por que hoje você tem que ainda estar acreditando na mensagem que o Satanás colocou na mente das pessoas, que o homem de Deus tem que estar na prova e na luta? Paulo estava ali, o texto que eu li, Paulo estava ali 2 anos pregando, falando das maravilhas do Senhor, testemunhando, as pessoas iam até ele para ouvir o que ele tinha a falar, e diz que ali estava sem impedimento algum. Então a vida dele era uma vida de bonança, uma vida abençoada. É uma vida que todos nós talvez pedíssemos a Deus. O problema todo é que nós não pedimos isso a Deus. Porque até que se pedimos, nós vamos falar assim, que vida chata estar aqui em casa, não sai para lugar nenhum. Então aí você fala, estou em prova de novo. Não, não é prova, irmão. É estar no querer de Deus, é estar na vontade de Deus, é olhar para Jesus Cristo como centro e alvo de tudo. O testemunho de hoje, irmãos, que eu trago para os irmãos hoje, é para você entender, compreender que Satanás ele faz muitas coisas em nossas vidas que nós permitimos. Não vou colocar nem mais nós, as pessoas permitem. Eu gostaria de falar mais uma coisa para os irmãos. Se hoje você ainda tem a sua vida acreditando nessa mensagem demoníaca, de que o crente tem que passar luta e dificuldade para poder se manter posicionado na posição de Deus, joga isso por terra. Porque você pode muito bem viver com Jesus, fazer a vontade de Deus e ser próspero, abençoado. Não estou vivendo, falando próximo dinheiro apenas, não, irmão. É próximo em tudo. É com a família, com os filhos, com os pais, com os vizinhos. O vizinho, você chega perto dele, dá bom dia a ele, você vê o que ele vai fazer. Mesmo que ele tenha vergonha, ficar assim sem graça, ele vai te responder de alguma forma, nem que seja com aceno de mão. E você no dia seguinte faz a mesma coisa. E daqui a pouco ele está falando contigo. Mas aí você quer viver em prova com o vizinho, passa por um lado e por outro e não fala nem com ele. A realidade é essa. E aí a prova vem mesmo, porque você procurou. Irmãos, a luta do crente, do cristão, ela existe muitas das vezes porque o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, infelizmente, ele se deixa levar por coisas que acontecem no dia a dia, coisas que estão na Bíblia Sagrada, quando Jesus Cristo fala na palavra, quando textos bíblicos mostram para nossas vidas, o mundo jaz no maligno. Mas se você é luz, se você é um homem ou mulher de Deus, você é luz. Você é imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, por que nós temos que ficar mendigando coisas que vêm da parte do inimigo? Não, ao contrário. Nós temos que estar atento àquilo que Deus quer nos dar. Quando Deus nos dá e você está atento, você recebe. Mas o cristão,
O homem de Deus, que muitas vezes acredita nessa mensagem demoníaca, que o crente tem que passar luta e dificuldades, vem a bênção na mão dele e ele diz, não, irmão, eu vou esperar em Deus, que Deus tem algo melhor. Começa no pequeno, começa no mínimo, e daqui a pouco Deus te colocará no máximo. Mas para isso você também tem que ser aquele homem fiel a Deus, fiel em tudo, porque eu tenho certeza que Deus abençoará. Deus abençoará. Tem um irmão aqui levantando a mão, não sei se levantou sem querer, Leandro Barbosa, meu irmão, amo esse homem, conheço ele há muitos anos, é um homem de Deus mesmo. Leandro, você levantou a mão aí, se quiser falar alguma coisa? Se quiser, é só ligar o microfone. Se não, vou continuar finalizando. Sim, fala, Leandro. Desculpa, foi sem querer, desculpa, perdão, tá? Tranquilo, Leandro. Um abração, querido. Então, irmãos, para finalizar, já estamos no horário. Irmãos, mais uma vez, grave na sua mente, quando Satanás falar através de alguém que o crente, o cristão, o homem de Deus, tem que estar passando na luta e na prova, porque senão a vida com Deus não está boa, mostre para ele esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 29 em diante. Se lê o capítulo todo, mas esses 2 versículos aqui, final, o 30 e 31, é o suficiente para mostrar a ele que o homem de Deus, a mulher de Deus, pode viver realmente com Cristo e viver uma vida boa. Pode. Basta querer. Basta querer. Primeiro, buscar a Deus em todo o tempo. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, não mais tão difícil assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. O problema é que nós queremos amar a nós e não queremos amar o próximo. E quando nós amamos a nós mesmos, tem uma linguagemzinha bem simples para entender isso. Chama-se egoísmo. Mas quando nós amamos o nosso próximo, sabe o que significa a palavra? Gratidão a Deus. É grato. Quando você ama o teu próximo, você está sendo grato. O que você quer para você, você faz para o irmão, faz para o próximo. Ainda que ele se diga inimigo, ainda que ele se fale uma pessoa contrária à sua vida. Que Deus continue abençoando a todos. Esse testemunho que eu que eu contei é para os irmãos entender, irmãos, que Deus ele tem muito a fazer em nossas vidas. Tem muito mais bênção. E você de balde, igual nós costumamos falar, pega essa mensagem e joga na cara de Satanás, divulgue para todo mundo mesmo. Eu hoje descobri versículos que me mostram que verdadeiramente eu posso ser próspero e ao mesmo tempo servir ao Senhor, que eu posso ser abençoado e ao mesmo tempo servir ao Senhor. E se vier a luta, dificuldade, eu não sei que lutas e dificuldades são essas, eu não sei que crise é essa, eu não sei. Eu simplesmente tenho o que Jesus Cristo ele ensinou na oração dele. Obrigado pelo pão de cada dia. O problema é que a gente quer o do dia seguinte já na mão o de hoje. Esse é o grande problema. Aí você diz que está na prova, diz que está na luta. Hoje estou com o meu carro aqui. Aí eu não quero um carro melhor do ano 2023. 2023 nem chegou, nem sabe se vai estar lá de 2023 para poder usar o carro, já quer comprar o carro hoje. Não satisfeito, talvez com um Fusquinha, um Fiat, sei lá qual carro. Os irmãos sabem qual é o carro que eu tenho. O problema todinho é esse. Aí diz que está na prova e na luta. Aí bota a culpa em Satanás e aí bota a culpa também no próprio irmão. Fala, irmão, tem alguma coisa errada contigo. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos. Mônica, Deus continue te usando, te abençoando aí na direção desse trabalho. Pastora Rose, que Deus continue abençoando também, com todo o ensinamento que tem nos dado. Lila Silver, meu Deus, essa mulher é incrível. Incrível. Deus continue abençoando. A gente viu e vê hoje. Eu me emociono. Tuas irmãs, Cíntia, Ana, irmã Ana, meu Deus, quanto eu aprendo com essa mulher. As irmãs aí, meus irmãos aí, Vandão, todos. Deus abençoe a todos. Eu agradeço essa oportunidade, linda oportunidade. Os irmãos que estiveram comigo aí, que vieram, participaram conosco, atenderam o meu chamado. Muito obrigado, Leandro, e muitos outros aí, que eu não vou falar o nome, que eu não estou conseguindo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, meu amigo Clifton, obrigada por você estar aqui. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E a gente estava estudando exatamente isso, em Provérbios, se não me engano é o versículo 7, que fala, algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. É onde você está focando. Você pode sim ter uma vida próspera, viu?
uma vida abençoada. Receba para a sua vida. Obrigada, Clifton. Obrigada. Daqui a pouco a gente está fazendo um vídeo e mandando lá no grupo. E se você também quer contar aqui seu testemunho, né? Seu transbordar, me chama no privado, chama a Lila também. Coloca, olha, eu quero transbordar. E a gente vai colocando você aqui na terça-feira, viu? Terça-feira que vem temos mais. Obrigada, Clifton, por tudo. Minha pastora Rose, vem para cá para a gente estar orando, abençoando mais uma vez essa família, o Clifton, por esse transbordo aqui nessa manhã. Pai, nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos permitiu estarmos juntos nessa sala tão linda, tão preciosa, tão rica de ensinamento. Obrigada pela experiência do teu servo. Pai, a tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, sim, mas teríamos também que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu as pressões externas e o Senhor venceu as pressões internas. Estamos em treinamento, papai, e nós te agradecemos pelo grande treinamento que o teu servo Clifton passou. E todas as vezes que somos treinados, somos aprovados. E nós nos alegramos e nos regozijamos, porque o teu filho é um discípulo, Senhor, moldável, um discípulo que está disposto a aprender, e é um discípulo que tem crescido na graça e no conhecimento, semeando a boa palavra. Muito obrigada pelo testemunho dele, obrigada por cada irmão que aqui chegou, obrigada pela vida da Mônica, obrigada pela Lila, obrigada porque o Senhor é bom, obrigada porque o dia de hoje é mais um dia para prosperarmos na face da terra. Por isso, o Espírito Santo continua falando conosco. Coloca-nos, Senhor, na posição de soldado, de guerreiro, de embaixadores e embaixatriz do teu reino. E onde quer que o Senhor nos levar, sejamos agentes de milagre. É o que eu te peço, agradecida por mais uma noite, onde o Senhor nos deu a graça de nos curar, de nos cuidar, de nos sustentar. Obrigada, papai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo grande. Amém. Amanhã nós temos estudo com a pastora Rosi, às 7h05 da manhã. E às 20 horas nós temos viagem eletrizante com Cíntia Tanuri, viu? Chamem mais um para a sala. Um beijo, tenha um dia mais que abençoado. Clifton, obrigada por tudo, viu? Beijo grande, família.